Deus é um dos assuntos da filosofia que está na área da metafísica. Deus, aquele ser que criou tudo, o fundamento da realidade para muitos. O título desse vídeo talvez seja: qual caminho seguir depois de aceitar que Deus existe? Eu estou longe de ser um grande especialista em Deus. Sou um curioso. Busco entender esse conceito de Deus, quem é Deus ou o que é Deus. Mas, antes de aprofundar neste assunto, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Qual caminho seguir? Esse vídeo aqui vai ser para pessoas que talvez estejam começando a acreditar que Deus existe. Se você está aqui, talvez você já teve um pezinho no ateísmo, em não aceitar a existência de Deus, ou negar que Deus existe, que ateu quer dizer o quê? Não Deus. Deus não existe. Não tem evidências sobre a existência de Deus. Então logo eu falo que ele não existe, se não tem evidências da sua existência. Talvez você buscou entender o deísmo. O deísmo é um conceito de que existe uma força que criou tudo, mas ela não intervém. Ela deixa as coisas seguirem de acordo com as leis da natureza. O homem está aqui no mundo fazendo suas ações e sofrendo as consequências das suas ações. Isso aqui é um deísta. E tem o agnóstico. Talvez você já teve essa posição de agnóstico. Buscou entender, estudou de um lado, estudou do outro e chegou numa aporia. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, eu sou agnóstico. Agnóstico, quer dizer não. Não conhecimento de Deus, ou desse mundo que digamos espiritual, ou desse ser que diz que ele criou tudo. E tem o teísta. O teísta está mais para aquele que diz que existe um Deus, que criou tudo, que intervém. Tem o panteísta, que vai falar que a natureza é um grande Deus. A natureza tem uma grande alma. Para entender melhor, tem os argumentos que passam pela história da filosofia e pela história da teologia, que é o argumento filosófico conhecido, que é o argumento do primeiro motor de Aristóteles. Existe uma causa original para tudo que existe, primeiro motor. A ideia de Aristóteles aproxima mais de um deísmo. Esse primeiro motor deu o impulso original para tudo que existe. Na história da filosofia e da teologia, vai ter outro argumento que talvez você estudou na sua busca de querer entender Deus, que é o argumento ontológico de Santo Anselmo. Deus é o ser a qual nada maior pode ser pensado. Por trás desse argumento, tem a noção de que nós, seres humanos, já trazemos em nós a vontade de acreditar em algo transcendente, algo que está para além de tudo. Isso vai dizer que é um homem religioso. Então, Santo Anselmo, ele parte desse princípio de que Deus é algo tão evidente que nós já trazemos em nós uma vontade de acreditar em algo superior. E esse ser superior que nós acreditamos é o ser a qual nada maior pode ser pensado. O raciocínio de Anselmo parte do princípio que nós já trazemos uma ideia de Deus. Esse Deus, então, ele não existe apenas na minha mente, mas ele existe na realidade. Outro argumento que ficou muito conhecido na história da filosofia foi as 5 vias de São Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele argumenta que Deus não é autoevidente. Você precisa muitas vezes esforçar para
buscar entender, buscar saber, buscar conhecer quem é Deus. Então você precisa partir das criaturas para chegar ao Criador. Então, Tomás de Aquino, ele desenvolve 5 argumentos para a prova da existência de Deus. Quais são esses argumentos? O argumento do movimento. Tudo move, mas deve existir uma coisa que moveu tudo sem precisar ser movido. Senão, Tomás de Aquino coloca que nós poderíamos entrar em um regresso infinito, em uma questão cíclica. Isso, o primeiro movimento vai girando até que chega quase um símbolo da cobra comendo o próprio rabo. Então, para Tomás de Aquino, tem o iniciador do movimento. Segundo argumento, o argumento da causa. O argumento da causa se baseia quase próximo do primeiro argumento. Tudo existe uma causa. Todas as coisas que existem, existe uma causa da existência. O argumento do ser necessário e do ser desnecessário. Na sua observação, você vai ver que existem coisas que são desnecessárias. Então, deve existir um ser necessário para a existência daquelas coisas que nós chamamos de desnecessárias. Então, o outro argumento vai ser o argumento da gradação, dos graus. Observando, você pode ver que existem coisas que são mais perfeitas, são melhores, são belas, e outras coisas que não são tão perfeitas, não são tão belas. Então você pode chegar em um grau máximo de perfeição. Ou alguns podem debater esse argumento de Tomás de Aquino, que você pode também chegar a um grau máximo de imperfeição, nessa questão da gradação. E Tomás de Aquino coloca por último que há o argumento da ordem da natureza. Bem, o argumento de São Tomás. Tem outro argumento, que é o argumento axiológico. Porque nós damos valores às coisas. Existem coisas que têm um valor que é imaterial. Existem coisas como obras de arte que tem pessoas que pagam milhares de reais, então o valor é incalculável, não é qualquer dinheiro que pague, não é qualquer riqueza que pague. Então, no argumento axiológico, tem um ser que tem um valor em si mesmo, que nada consegue pagá-lo. Então vai dizer que esse ser é a causa criadora, que muitos irão chamar de Deus. Mas, se você passou por todos esses argumentos, passou pelo o deísmo, ateísmo, agnosticismo, o panteísmo, que diz que tudo é Deus, talvez passou pelo ceticismo, que hoje a nossa sociedade ela é marcada pelo ceticismo. Se você passou por tudo isso, você começou a ter uma crença em Deus. Depois de atravessar na compreensão dos conceitos intelectuais de Deus, você começa a aprofundar em religiões. Ou seja, você começa a querer saber o que é o budismo, o islã, o cristianismo, o judaísmo, o hinduísmo, essas religiões aí, as mais principais. Então você começa a se interessar pela espiritualidade hindu ou budista. Meditação, desenvolvimento, iluminação, criar bom karma, encontrar o seu dharma. Você começa a virar uma pessoa quase mística, porque está começando a se interessar pela espiritualidade oriental. Porque você é tão enraizado aqui no ocidental, com a influência mais da espiritualidade cristã, então você começa a se aventurar por aquilo que é desconhecido. Então você vai para o oriental. Hinduísmo, budismo, meditação. Depois você começa a se interessar pelo Islã. O que é o Islã? Como pratica o Islã? A crença é em quê? Em um Deus único? Quem é Maomé? Por que Maomé é importante? Você aprofunda também no judaísmo. Quem fundou o judaísmo? O que é o judaísmo? Quem foi Abraão? Quem foi Moisés? Quem é esse Jeová? O que é os 10 mandamentos? Por que devemos praticar os 10 mandamentos? Então você entende que o cristianismo é fruto do judaísmo.
o que é o cristianismo, quem foi esse tal de Jesus, o que é ser cristão, como praticar o cristianismo. Então você começa a entrar. Dessas religiões, a única que até então diz que é a religião verdadeira é o cristianismo. Então você resolve falar assim, eu vou ser cristão, porque diz que aqui é a religião verdadeira. Então, estou na religião verdadeira, começa a praticar Jesus no coração e etc, etc, etc. Então você aprofunda na sua religião, você percebe que essa religião cristã, ela é fragmentada em muitos ramos. Dentro do cristianismo tem a coluna ali do cristianismo, que é o catolicismo. Nessa coluna existem as ramificações do cristianismo, que chama de igrejas protestantes. Presbiteriana, Deus é amor, adventista, testemunho de Jeová, igreja ortodoxa. Então tem vários ramos. Igreja batista. Você vai vendo uma espinha dorsal, esses ramos que foram se fragmentando dentro do cristianismo. E se você entrar em cada ramo desse, tem mais fragmentações. Então, se o cristianismo é a religião verdadeira, no meio dessa quantidade de igrejas, qual é a igreja verdadeira? Você começa a perceber essas divergências dentro do próprio cristianismo. O cristianismo, que a igreja católica é praticamente a espinha dorsal do cristianismo. Ela que sustenta o cristianismo, com a sua hierarquia, com sua doutrina, com a sua história, com a sua tradição. As outras denominações são quase que costelas do cristianismo. Então, você vai ficar na costela ou na espinha dorsal? Então, para você se salvar, ou salvar sua alma, ou para adorar o Deus de forma adequada, ou de forma verdadeira, de forma certa, você tem que ser católico. Mas quando você vai para o catolicismo, não, eu não quero ser protestante, gostei ali da presbiteriana, adventista, Deus é amor, mas não é o suficiente, fui para o católico. Quando você chega no catolicismo, tem outra coisa também. Tem a questão do sedevacantismo, teologia da libertação, renovação carismática, ou seja, existe o sedevacantismo dizendo que a cadeira do Papa está vazia. Você chega no catolicismo, muitos criticam o Concílio Vaticano II. Você chega ali na teologia da libertação, mas uma teologia não tão espiritualista, mas uma teologia mais parecida com a questão mais com o marxismo. Estabelecer uma igreja na Terra, parecido muito com o humanismo integral de Jacques Maritain. Então, percebe aí que quando você começa a fazer a sua jornada, crendo em Deus, eu quero seguir Deus de forma correta. Se eu creio em Deus, então agora eu tenho que seguir ele de forma correta. Eu já estou convencido que ele existe. Mas e como eu posso adorar esse Deus de forma correta? Aí começa uma jornada sua, uma constante busca. Não é à toa que alguns filósofos dizem que o homem está inclinado para buscar o conhecimento. Não é à toa que o Aristóteles que diz isso. O homem está inclinado para conhecer. Edith Stein, uma filósofa e santa católica contemporânea, ela diz que aquele que busca a verdade está buscando a Deus mesmo sem saber. Não é ser relativista, não é ser cético, eu quero saber a verdade. Alguns filósofos, como Friedrich Nietzsche, ele vai negar a verdade. Ele vai dizer praticamente aquela frase de coach: cada um tem a sua própria verdade. Cada um tem que dar sentido à sua própria vida. Não existe um ser absoluto que dá sentido à sua vida. Mas se você está começando a crer em Deus, você acredita que existe um ser absoluto. Mas em qual religião? Em qual igreja? Em qual linha dessa igreja eu conseguirei adorar esse Deus da forma certa? Aí está uma coisa muito aberta ainda. Não basta apenas crer em Deus, mas existe todo um amontonhado de doutrinas, muitas vozes dizendo sobre qual a maneira certa de adorar esse Deus. Então, nós estamos amontoados de muitos caminhos.
e parece que cada vez mais fica difícil nós sabermos o caminho. É por isso eu, como cristão da linha do catolicismo, mostra que a fé, ela é um dom. E como Tomás de Aquino já mostrou, e Deus não é tão autoevidente. Se você fez o caminho seu, conseguiu chegar na conclusão que Deus existe e que você quer buscar adorá-lo da maneira certa, meu filho, você foi de certa forma escolhido para entender, buscar e no fim afirmar a sua fé. Se existe um Deus, então logo ele deixou alguma coisa aqui para seguir. Se você começa a ir para o cristianismo, porque para os cristãos, Deus, ele intervém. É o Deus teísta. Então vamos a umas coisas aqui. Na visão deísta, está mais para as linhas herméticas. Talvez você estudou isso. Hermético ou ocultista. Hermético é aquelas doutrinas fechadas, só para iniciados. Ocultismo também. Aquelas doutrinas que você necessita de um entendimento simbólico para entendê-las. Então, essas pessoas, elas são mais deístas. Existe uma força que criou tudo, mas ela não intervém. Ela deixa nós fazermos o que quisermos. Ela deixa as coisas seguirem o seu fluxo normal. O teísta é mais o cristão. Esse já acredita que existe uma intervenção do ser divino, do ser criador. Então, os teístas serão cristãos, judeus e islâmicos. Os ateístas, isso aí já é uma coisa mais generalizada, porque normalmente será filósofos, astrônomos, então é uma coisa mais generalizada. O panteísmo já é um tipo de espiritualidade e também de conceito aqui intelectual para nós entendermos. O panteísmo já está mais para os naturalistas, para os místicos, para aquelas pessoas da linha do Rastafari ou aquelas pessoas hippie, que eles gostam muito do contato com a natureza, do contato com as árvores, do contato com os animais. Então essa pessoa, ela tem uma inclinação para o panteísmo. O agnóstico já é uma posição também meio que intelectual, que normalmente os físicos serão da linha do agnosticismo, ou os sociólogos também, eles podem cair muito no agnosticismo, porque tanto de estudar a sociedade, talvez eles não tenham essa preocupação com Deus. Então, espiritualidade, religião e igreja. Essas três coisas, elas são consequências de uma crença. Sem a crença, não dá para existir uma espiritualidade, uma religião e uma igreja. Esse vídeo foi para explanar, para você que talvez esteja buscando aprofundar mais em Deus, ou conhecer Deus, ou já está tendo uma crença em Deus. E também é um vídeo para nós hoje, que nós estamos vivendo em um tempo onde já temos muita informação sobre assuntos que há 200, 300 anos era para iniciados, para grandes intelectuais. Hoje está tudo aí. É por isso que hoje nós estamos em um mundo mais cético, mais ateísta, mais secular, mais agnóstico. E eu posso dizer mais panteísta, negando a crença em um Deus teísta e abraçando mais, no plano intelectual, o que eu estou dizendo aqui, abraçando mais o ateísmo, o agnosticismo e o deísmo. Espero que esse conteúdo ajude a você na sua busca e bons estudos de filosofia ou de Deus. Tchau, tchau. Fui.